Misa, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Muito mais dinâmica, mais conteúdos. Modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. O Agro Paranaíba foi criado sobre o setor agro e suas implicações econômicas de forma dinâmica e abordagens relevantes. Nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Muito mais dinâmica, mais conteúdo. Modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de
muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. Cidade Alerta Minas de hoje começa agora e traz detalhes para você de uma confusão que aconteceu aqui na nossa região. Nas imagens, você vê o exato momento em que várias pessoas se reúnem para depredar um veículo. As cenas foram registradas aí depois que moradores testemunharam a violência e foram até o local para tentar fazer justiça com as próprias mãos. Esse caso, daqui a pouco eu trago para você as informações do Cidade Alerta Minas. Essas imagens foram enviadas pelo telespectador do nosso programa que esteve no local e acompanhou essa confusão que terminou com pessoas sendo levadas para a delegacia. Um quebra-quebra, uma porradaria, uma confusão danada que daqui a pouco eu trago todos os detalhes para você. São 18 horas, 1 minuto. Eu peço desculpas para você que acompanha o Cidade Alerta Minas, porque hoje a voz de Taquara rachada, que já não é muito boa, está ainda pior. Estou acometida por uma gripe, mas não é uma gripe que vai derrubar a apresentadora que vos fala. Já fiz o teste da Covid, não é Covid, é apenas um resfriado, uma gripe. Por causa dessa mudança louca de temperatura, ar-condicionado, calor, o corpo padece. Tô aqui meio baqueada, mas tô firme ainda. Como diz a Pouca, firme, não tão forte, talvez forte, mas não tão firme, mas a gente tá aqui seguindo o programa. Então hoje vocês me desculpem, mas a voz vai estar fanhosa. Talvez eu espirre ao vivo. Por favor, não desistam de mim, fiquem comigo até o fim do Cidade Alerta Minas, porque tem muita informação para você do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Inclusive, pode ir lá para nossa transmissão no youtube.com/TV Paranaíba. Tô aceitando toda a receita caseira que quiserem me mandar para eu melhorar de uma vez. Tá? Chazinho, combinação aí, pode mandar. Manda que eu adoro, vou fazer tudo porque o negócio é melhorar, que essa semana vai ser pancada. Um caminhão tombou depois que o motorista perdeu o controle da direção na BR-365. O condutor disse que acabou aquaplanando. A polícia militar passava pelo local na hora e fez os primeiros atendimentos. O acidente teria sido provocado por causa da rápida chuva que atingiu algumas regiões da cidade de Uberlândia. O caminhão passava pela BR-365, próximo ao bairro Roosevelt, no sentido Ituiutaba, quando o motorista teria perdido o controle da direção ao aquaplanar. O condutor, que não quis gravar entrevista, contou que não estava em alta velocidade. Uma viatura da Polícia Militar passava no momento do acidente. Conforme relatos do condutor do veículo, trafegava aqui pela rodovia BR-365, em virtude aí do grande volume de chuvas no momento, veio perder o controle direcional do seu veículo, causando aí o tombamento no leito da rodovia. Há uma guarnição da Polícia Militar de Minas Gerais presente na cena, que deparou com a situação do acidente enquanto transitava, prestou os primeiros auxílios aqui e vem sinalizando a região aqui para evitar novos acidentes. O caminhão é utilizado para o transporte de frios e congelados, mas estava vazio na hora do acidente. O veículo havia acabado de sair do posto de combustível e seguia para uma oficina mecânica. Além do motorista, dentro do caminhão estava uma mulher de 46 anos. Os dois não ficaram feridos. Tanto o condutor como a sua ajudante, primeira vítima, sexo masculino, consciente orientada, 36 anos, queixa dor na região torácica,
possivelmente por conta do cinto de segurança que estavam usando no momento. E a segunda vítima, sua ajudante, 46 anos, também consciente orientada, estava deambulando aqui pela cena, também queixa dor na região torácica, possivelmente também em virtude do cinto de segurança. Com o tombamento do caminhão, houve vazamento de óleo na pista e foi necessário colocar serragem para evitar novos acidentes. Mas um outro problema é a questão do trânsito. A posição em que o veículo tombou complicou a circulação de veículos aqui na BR-365. Esta carreta, por exemplo, está tendo que manobrar para conseguir sair do local. A gente observa que o fluxo de veículos é intenso, o trânsito está parado. E o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizam a organização do trânsito, enquanto a Polícia Rodoviária Federal chega ao local após o acionamento feito pelas autoridades de segurança. Uma via de trânsito complexo aqui na região de Uberlândia. Já foi acionado o órgão de trânsito, aqui a Polícia Rodoviária Federal está em deslocamento aqui para a cena para fazer a sinalização e liberação da via conforme seja possível restabelecimento da fluidez de trânsito aqui na cena. Todo o trabalho foi realizado ali no trecho, você acompanha então todas as informações. O telespectador que passava pela BR-365, inclusive registrou a batida, entrou em contato aqui com a gente, reforçando, não havia nada aí de ligação com a patrulha de prevenção a homicídios. A viatura passava pelo local no momento da batida, no momento ali do tombamento, do acidente, e acabou prestando esse primeiro atendimento. É uma questão, né, de lógica, a polícia estava ali, já presta o serviço, já está ali dando assistência para essa vítima, mas o caso ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. São 18 horas e 5 minutos, o recado agora é para você que está sendo vítima de cobrança abusiva. Vamos parar com isso? Vamos dar um fim nessa história? Isso vai começar hoje mesmo, em plena segundona, não é isso, Rodrigo? Boa noite. É isso, Luciana. Boa noite para você também, boa noite para todos. Pois é, e com a Solução Financeira você pode dar um basta em tudo isso. Os especialistas da Solução estão prontos para negociar as suas dívidas de financiamento de veículo com até 70% de desconto. Então, mande uma mensagem agora mesmo para o 349-9921-8102. Você já conhece a Solução Financeira? Nós temos uma equipe de especialistas prontos para negociar sua dívida bancária. Consiga uma redução de até 70% no financiamento do seu veículo, dívida de cartão de crédito ou empréstimo pessoal. Entre em contato pelo WhatsApp aqui embaixo e solicite agora uma análise gratuita. Então não deixe essa oportunidade escapar, pare de perder tempo e principalmente dinheiro, você merece pagar aquilo que é justo. Solicite hoje mesmo uma análise aí dessa dívida, a análise é totalmente gratuita, manda uma mensagem 349-9921-8102. E vem para melhor do Brasil. Cidade Alerta vai agora para um rápido intervalo, mas é um instante só. Daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais informação para você de toda a região. Não sai daí. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Muito mais dinâmica. Modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora.
A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região. 4 pessoas foram atropeladas e agredidas por um jovem de 21 anos aqui em Uberlândia. Segundo a polícia, o motorista estava com sinais de embriaguez. Teve uma briga generalizada no meio dessa confusão. Tudo foi flagrado aí por telespectadores do Cidade Alerta Minas que registraram a cena e enviaram pra gente aqui no WhatsApp do programa. O Pedro Corsini está nesse momento com a Polícia Militar, trazendo aí mais informações do que teria de fato acontecido, onde tudo isso aconteceu. Pedro, boa noite para você. Luciana, tudo isso teria acontecido na região ali do bairro Segismundo Pereira. Eu vou pegar o endereço certinho aqui, porque essa história ela é bem confusa. Ela começa com um suposto aí acidente de trânsito, questão de imprudência de trânsito em via pública. Só confirmar que o endereço foi na avenida, só um instante, que a ocorrência ela é bem grande, João Naves de Ávila com rua Lauro Teixeira, no Segismundo Pereira. Tudo começa quando um motorista de 21 anos e um carro dá ré em uma das avenidas e acaba atingindo uma moto que vem logo atrás. O aspirante Romano está aqui, ele que vai dar para a gente mais detalhes, porque essa ocorrência ela começa com uma ocorrência de trânsito e termina aí com uma tentativa de homicídio, com agressão, lesão corporal. Tudo começa então justamente com essa marcha ré que esse cara dá em uma via pública, não é isso, aspirante? Exatamente. Na data fatídica aí, o autor veio colidir com a motocicleta dando marcha ré. Começou a discutir, foi aglomerando mais pessoas no local. Dessas discussões passou para agressão ali, uma rixa generalizada entre os autores. O autor entra no veículo, vai ali não satisfeito, dá marcha ré em cima de 5 participantes dessa rixa, que fica lesionado. Eram mais pessoas, mas 5 ficou lesionado, não conseguiu sair do local. Não satisfeito, volta a ter novas agressões. O autor entra para dentro do carro, continua discutindo com os demais autores ali de lesão, mas a hora que a guarnição chega lá, ele apresenta resistência para sair do veículo. A guarnição tenta dialogar, tenta trazer para fora do veículo para proceder com os demais procedimentos. Ele não vem, é necessário utilizar a força física para tirar ele e efetuar a prisão. O autor foi constatado pela guarnição que ele estava embriagado ali, tinha sinais claros de embriaguez aí, notórios. Ele recusou fazer o teste do bafômetro? Sim, ele até recusou. A hora que foi oferecido para ele, ele não se propôs a fazer. É um direito dele, foi respeitado. Mas a embriaguez ela não é constatada somente com o teste do etilômetro. Sinais físicos aí como hálito etílico, como olhos avermelhados, fala desconexas, sinais esses que o autor apresentava, são olhados. Devido a isso, constatou a embriaguez do autor e do condutor. Agora, me parece que durante a discussão entre este motorista e os ocupantes da moto, tanto o condutor quanto o garupa, houve uma pedrada na cabeça, segundo o boletim de ocorrência. Sim, houve uma pedrada. O relato da vítima aí é que o autor, ao descer do veículo, teria pegado uma pedra e arremessado contra a cabeça de uma das vítimas.
foi então registrada essa ocorrência? Porque a gente tem uma série de fatores, né, desde uma confusão no trânsito até uma lesão corporal mais grave, uma tentativa, digamos aí, de homicídio, se for o caso de ser considerado. Então, o registro foi feito com base no depoimento das testemunhas e em vídeos que foram fornecidos por transeuntes que passavam ali no local e presenciaram de fato a confusão. Parece que o motorista do carro tentou oferecer, inclusive, dinheiro para poder mudar a versão da história. Tem isso mesmo no boletim de ocorrência? Não, isso não consta no boletim de ocorrência. Se existe esse fato, não chegou ao conhecimento da Polícia Militar. Quais foram os próximos passos? Esse homem foi levado aí para a delegacia? Como é que foi pós-prisão em flagrante? Então, todos os autores foram conduzidos para receber atendimento médico. Após isso, encaminhados para a delegacia para ficar à disposição da justiça e cumprir com as consequências legais passíveis do caso. Aspirante, obrigado pela participação primeira aqui no nosso Cidade Alerta. Daqui a pouquinho a gente volta a falar, só para poder dar o posicionamento, Luciana, do advogado deste motorista de 21 anos que informou o seguinte, que a matéria que já havia sido veiculada na TV Paranaíba em outros programas foi baseada em redes da PM. Os policiais que não presenciaram os fatos. E não se trata de fatos verdadeiros. Os próprios envolvidos esclareceram os fatos e não houve ratificação da prisão em crime de tentativa de homicídio no trânsito ou lesão corporal dolosa pela autoridade do delegado plantonista. O condutor do veículo, que é cliente deste advogado, disse que estava sendo gravemente agredido por várias pessoas somente e tentou ali sair do local para ver se era cessar as agressões que estava sofrendo. Também não ocorreu o fato, segundo a nota deste motorista, do condutor do veículo ter dado uma pedrada na cabeça de um jovem e de um adolescente durante a briga no trânsito. A versão confirmada na delegacia de plantão, em todos os depoimentos, segundo o advogado deste homem, é de que as pessoas envolvidas no fato, nesse crime aí, suposto crime, não confirma o que aconteceu realmente. O delegado plantonista ratificou a prisão do condutor do veículo em razão dos crimes de lesão corporal na forma culposa no trânsito, quando não tem a intenção de machucar. Dirigir embriagado e também desobediência em razão aí da resistência durante a abordagem policial. A defesa deste homem apresentou um pedido de liberdade provisória junto às autoridades e juntou as imagens que demonstram que o condutor sofreu a todo momento agressões e não agrediu ninguém que estava no local dos fatos. E o juízo criminal responsável, juiz criminal, acho que ele quis dizer isso, responsável pelo caso, concedeu a liberdade provisória, com inclusive parecer favorável do membro do Ministério Público. A defesa deste motorista diz que trabalha em prol da defesa técnica do cliente, visando a defesa em momento oportuno. Bom, ouvimos então um relato do boletim de ocorrência. Claro que talvez posteriormente os depoimentos tenham mudado na delegacia, mas o que consta na hora do que aconteceu é isso que ouvimos do aspirante Romano aqui do 17º Batalhão de Polícia. Luciana. Só que fica muito favorável, né, para o advogado do motorista dizer que as imagens registram que ele foi cercado. O que aconteceu até o momento dele ter sido cercado? Porque são várias testemunhas arroladas nesse boletim de ocorrência e todas relatam a mesma coisa. Claro, nada justifica a violência, nada justifica a agressão, mas a gente também não pode passar a mão na cabeça da pessoa e dizer que é coitadinha, que não fez nada de errado, né? Vamos devagar, calma aí, pisa no freio. Segura seu momento. Vamos mudar de história, porque a Polícia Militar teve trabalho, tá? A Polícia Militar atendeu também neste fim de semana uma ocorrência de um homem que foi esfaqueado pelo ex-patrão. Isso teria ligação com um furto de ferramentas. A esposa do suspeito do crime foi presa. Eu volto com o Pedro Corsini porque a polícia também tem agora todos os detalhes desse caso, que inclusive foi flagrado por câmeras de videomonitoramento, né, Pedro? Pois é, Luciana, as imagens lá do bairro Morumbi mostram perfeitamente o que aconteceu. Este homem teria sido esfaqueado por causa de uma discussão aí de um possível furto que nem foi confirmado se realmente aconteceu. A esposa deste homem que aparece nas imagens, que estaria então esfaqueando este homem de 49 anos e logo depois entrado no carro e tentado atropelar esta vítima, até agora não foi encontrada. A polícia continua buscando por este homem que fugiu. A esposa foi à delegacia e contou
o que realmente aconteceu no bairro Morumbi. O aspirante volta a falar com a gente, porque uma outra história bem confusa, né, que tem muitos detalhes, começa com um possível furto e termina com uma tentativa de homicídio. Como é que aconteceu toda essa história no bairro Morumbi, aspirante? Então, a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de homicídio, possível esfaqueamento no bairro Morumbi. Contudo, ao chegar no local, a vítima somente conseguiu passar um endereço provável da suposta autoria. Não conseguiu passar mais nada, inclusive ela ainda não está em condições de prestar depoimento, então a Polícia Militar não teve acesso à versão da vítima, pelo estado de saúde dela. Fazendo as diligências decorrentes aí da tentativa de homicídio, notou-se que a esposa da suposta autoria teria ajudado ele a esconder o veículo e posteriormente deslocado até a delegacia para se entregar. O autor, ora, não temos a versão dele, mas a esposa dele falou que supostamente eles estariam pagando para a vítima prestar um serviço para ele de servente pedreiro. Essa vítima teria furtado maquitas, equipamentos da obra, e eles foram para cobrar esses equipamentos, tentar reaver por conta própria, sem acionar a Polícia Militar, o que não é recomendável. Lá no local, começou-se uma discussão, a suposta autoria arrancou a faca da cintura e veio a esfaquear a vítima aí no abdômen. Não satisfeito, saiu do local e ainda tentou passar com o carro em cima da vítima, o que não obteve êxito ali porque a vítima já tinha sumido em cima da calçada. Devido a isso, não conseguiu atropelar a vítima e foi embora. Após chegar na casa deles, deixou o carro com a esposa para ela homiziar ele, pegou uma motocicleta e evadiu. Até agora, a Polícia Militar ainda está atrás da autoria, que permanece foragido até o momento. Mas a esposa então disse confessar, digamos, aí o que realmente aconteceu, né? Em partes, a confissão dela. Sim, ela confessa o que ela fez, que foi ajudar o amásio dela a esconder o veículo, mas ela não confessa o crime. Então, o crime está definido, a autoria já está qualificado no REDS, as providências posteriores aí de polícia judiciária vão ser tomadas assim mesmo, até, quem sabe, aí levar o autor à justiça. Já se sabe, então, quem é o autor, só que até agora ele não foi localizado por vocês. Vocês estão ainda em diligências, realizando buscas, e qualquer informação acho que é importante, a população está ajudando vocês, né? Correto. Qualquer informação aí é muito importante a população repassar, que pode ser feita via 190 ou via 181, que é o nosso disco de denúncia unificado e anônimo, que não tem a identificação da pessoa. Então é extremamente importante para a Polícia Militar a colaboração de toda a sociedade. Aspirante, obrigado pela participação ao vivo no Cidade Alerta. Então tá aí, Luciano, o resumo deste outro caso que a polícia teve que atuar aqui na cidade de Uberlândia no final de semana. Não temos ainda a localização de onde está este homem. A polícia está procurando qualquer informação que possa ajudar a localizar este homem que teria esfaqueado o funcionário desta obra ali. Pode ser importantíssima para ajudar a polícia a localizar e avisar no 181, no 190, os canais de denúncia que a gente já conhece. A vítima, de 49 anos, está internada ainda no Hospital de Clínicas da UFO. Não temos atualização do estado de saúde deste homem, mas fato é, ela deu entrada numa unidade de atendimento integrado numa UAI, mas em razão da gravidade dos ferimentos, que foram golpes de faca na região do abdômen, foi necessário transferir este homem para o Hospital de Clínicas da UFO, onde permanece internado. A mulher, que tem 28 anos, foi presa, está detida. Enquanto isso, a Polícia Militar realiza buscas para encontrar o marido dela, que teria também envolvimento neste crime que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, no bairro Morumbi, neste final de semana. Eu volto com você, Lu. A gente coloca também à disposição o WhatsApp do Cidade Alerta Minas. Você pode entrar em contato com a gente pelo 9988-29988. Estamos aí acompanhando este caso. A mulher, como o Pedro Corsini trouxe para a gente junto à Polícia Militar, se apresentou na delegacia junto com o pai, contou a versão dela dos fatos e agora a polícia tenta chegar até o homem que seria aí de fato o autor dessa agressão, o autor do esfaqueamento. Tudo vai ser apurado pela Polícia Civil. Qualquer informação, denuncie,
faça sua parte no combate ao crime, porque nós estamos falando de uma pessoa completamente descontrolada, armada com uma faca, atacou a pessoa no meio da rua durante uma discussão, então é uma pessoa perigosa. São 18 horas e 23 minutos. Esses dias eu estava jantando num restaurante e aí eu escutei uma senhora conversando. Eu já contei essa história aqui para vocês, mas eu vou falar de novo. Eu escutei a mulher conversando com a filha, ela não queria comer no restaurante porque ela estava com medo da dentadura descolar. E aí eu fiquei pensando, né, sobre como as pessoas estão presas ainda a coisas tão pré-históricas como uma dentadura e como a odontologia pode de fato mudar vidas. Você que está me acompanhando em casa, que usa a dentadura, você já pensou em recuperar não apenas o seu sorriso, mas também a sua qualidade de vida? Os implantes dentários da Oral Medic são a chave para isso, gente. Esqueça os desconfortos da dentadura e descubra uma solução moderna, duradoura e que faz toda a diferença, proporcionando uma mastigação firme e eficiente. E a gente não pode esquecer, claro, do impacto na autoestima, porque o sorriso completo não apenas ilumina o rosto, mas eleva também a confiança e o bem-estar. Então, se você, assim como eu, valoriza cada momento e quer sorrir sem preocupações, ligue agora para o número que está na sua tela, DDD 34 99792 8400. Agende já uma consulta na Oral Medic. Um motorista arrancou um poste no Chácaras Tubalina, aqui em Uberlândia. Segundo testemunhas, ele estava com sinais de embriaguez. O João Ricardo é quem traz as informações pra gente. João, boa noite. É um flagrante impressionante, viu, Lu? Boa noite para você e para quem está junto com a gente nesse comecinho de semana no Cidade Alerta. Flagrante que aconteceu no bairro Chácaras Tubalina, endereço Avenida do Pinho. Segundo o que a produção da TV Paranaíba conseguiu apurar até o momento, esse motorista era um homem que dirigia esse veículo que aparece nessa imagem de câmera de segurança, batendo com violência neste poste que acabou sendo arrancado com o impacto dessa batida. Dá para perceber ainda que essas imagens de segurança, da câmera de segurança, mostram que esse homem ele estava parado um pouco antes ali daquele quarteirão, na esquina anterior então ao poste. Ele sai com o veículo mostrando ali que ele não estava conseguindo manter o controle da direção, já que ele chega a fazer um zigue-zague antes de atingir então esse poste. Mesmo que em baixa velocidade, o estrago foi grande. O que a nossa produção confirmou então com testemunhas, inclusive com o morador que mandou esse vídeo para o nosso WhatsApp, que esse motorista, apesar aí dessa situação toda, desse grave acidente que acabou arrancando esse poste, ele não tinha ferimentos no momento em que ele deixou o veículo. Mesmo assim, ainda de acordo com essas testemunhas, ele apresentava alguns sinais de embriaguez que podem ser corroborados, colaborados inclusive com essas imagens que mostram que ele não estava conseguindo manter o controle da direção desse veículo. Então ele teria esses sinais de embriaguez. Qual seria a consequência, portanto, desse acidente? Além desse prejuízo todo, claro, desse motorista que, se for comprovado, né, se realmente estava embriagado, a consequência ali maior seria esse perigo no trânsito, mas além disso, parte do bairro, segundo essas informações, teria ficado sem o serviço de energia depois desse acidente. Como a gente consegue ver, o poste acabou arrancado. O que também esse morador relatou para a gente durante essa apuração, que o próprio motorista teria chamado um guincho, o guincho teria ido até o local e retirado esse veículo. A gente não sabe ainda se a Polícia Militar esteve no local, é uma informação que ainda está sendo confirmada, mas é uma imagem que chama muita atenção e acaba revelando que, se assim for confirmado, né, infelizmente muita gente ainda fazendo essa combinação de álcool e direção, e os estragos, como nesse caso, né, felizmente ninguém ferido, mas poderia ter sido um cenário bem mais grave, né, Lu? Ah, com certeza. Já pensou se tinha alguém na calçada naquele momento? Tudo aí é extremamente perigoso. E essa testemunha relatando, então, que o motorista saiu. Pelo jeito que ele vem na via, já dá para perceber que tem alguma coisa de errado. Passando mal ou bêbado. Mas as testemunhas ali, principalmente essa que saiu no momento do socorro, disse que o motorista apresentava mais sinais de embriaguez e, inclusive, estava com cheiro de bebida alcoólica. Nós entramos em contato agora à tarde para saber como é que estava a situação. O poste já foi colocado um novo poste, a estrutura já foi reestabelecida, então agora fica mesmo o prejuízo para a comunidade, né? E a polícia tentando chegar até esse motorista.
E a Polícia Militar conseguiu prender um homem que assaltou funcionários de um posto de combustíveis em Brasilândia de Minas. Quem traz as informações pra gente é a Gabriela Francis ao vivo. Gabi, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse criminoso, ele fingiu que estava armado, ele rendeu caixa e roubou o equivalente aí a R$400 em dinheiro. Após todo esse crime, o homem fugiu a pé pelos fundos do estabelecimento. A Polícia Militar, claro, foi acionada e assim que a equipe chegou, eles analisaram aí cuidadosamente as imagens de câmeras de segurança do local. A partir disso, a equipe conseguiu então identificar este suspeito. Foi então realizado um intenso rastreamento nas proximidades desse posto de combustíveis. Então, o homem foi localizado no bairro Porto. Os policiais localizaram também na casa dele as roupas e a máscara, né, utilizada durante o crime, além do simulacro de arma de fogo, a arma falsa que ele carregava durante o crime, além também aí de 8 munições calibre 22. Esse autor foi preso e encaminhado até a delegacia da cidade. Muito obrigada, Gabi, pelas informações. Trabalho rápido da Polícia Militar, conseguiu fazer todos os rastreamentos, fez as buscas e apreendeu ali todas as roupas que esse bandido usava no momento do crime, inclusive a máscara preta ali, ó, na parte de cima, que ele tentou usar ali para despistar a polícia, né, numa tentativa de não ser identificado, mas não deu certo, a casa caiu. E atenção, eita que esse meu nariz vai incomodar hoje, hein? Vocês me desculpem, para quem tá chegando agora me mandando mensagem perguntando, é só uma gripe, tá, gente? Tá tudo bem, não é Covid. Graças a Deus o teste deu negativo, se fosse também tava vacinada, mas eu não ia trabalhar com Covid, porque a gente não é doido. Então é só uma gripe, amanhã eu já vou estar melhor, se Deus quiser. Muito obrigada aí pelas mensagens me desejando melhoras, pelos tantos chás que eu já recebi aqui para eu fazer, prometo que eu vou tentar de tudo para amanhã estar 100%. Combinado? As forças de segurança continuam atrás de 2 presos que conseguiram fugir de uma unidade em Teófilo Otoni. Eles escaparam na manhã de sexta-feira, estavam fazendo ali atendimento jurídico, mas conseguiram fugir. O Rafael Ribeiro, agora ao vivo no Cidade, traz pra gente essas informações, porque o trabalho se estendeu aí por todo o fim de semana, né, Rafa? Boa noite. Exatamente, Luciana. A polícia está atrás dessas 2 pessoas que fugiram desse presídio em Teófilo Otoni. O Igor Santos Otoni, de 24 anos, e o Hélio Júnior Costa Vieira, de 41 anos, que fugiram por transposição de barreira e estão sendo procurados pelas forças de segurança. Hoje, uma equipe da Corregedoria do Sejusp esteve no presídio a fim de apurar a ocorrência e também o âmbito administrativo. O que acontece é que qualquer cidadão pode ajudar a polícia a recapturar esses 2 homens que estavam presos. O Igor foi admitido no sistema prisional no dia 12/10/2016 e o Hélio no dia 21 de janeiro de 2021. Portanto, agora acabaram fugindo por transposição de barreira, conseguiram sair por um local ali do presídio e agora estão sendo procurados pela polícia. Quem tiver alguma informação, Luciana, pode entrar em contato pelo 181, que é o Disque Denúncia Unificado, ou também pelo 190, que é o número da Polícia Militar, que também está nas buscas desses 2 foragidos da Justiça. Luciana. As buscas, elas estão em todo o estado. Quando há fuga em qualquer unidade prisional dentro de Minas Gerais, a Secretaria divulga para o estado inteiro, porque vai saber onde esses bandidos vão se esconder. Não está descartada a possibilidade de que eles estejam aqui no Triângulo Mineiro ou no Alto Paranaíba, porque na hora do desespero eles buscam abrigo em locais improváveis. Aí, o que as forças de segurança fazem? Elas compartilham as informações, a Secretaria envia para a imprensa esse pedido de ajuda e nós divulgamos numa tentativa de ajudar a polícia a chegar até esses 2 foragidos. São procurados, o histórico criminal deles é grande, tanto que eles estão aí nessa unidade prisional há muito tempo e se aproveitaram do momento do atendimento jurídico para escapar. Qualquer informação, 181 ou 190. São 18h33. Gente, tá chegando na Rua da Carioca mais uma loja da Rede Leal, um novo conceito em supermercado e eu vou te dizer que tá ficando lindo demais, tá? Excelência em qualidade e preço baixo. Aguarde que vem coisa boa por aí. Enquanto você espera junto comigo,
não deixe de aproveitar as super ofertas do Leal e essas são válidas só para essa segunda, terça e quarta-feira. Tem pernil suíno traseiro e dianteiro com osso, R$ 11,98 o quilo. Mamão formosa, abacate, abobrinha italiana, R$ 2,98 o quilo. Arroz Vasconcelos, 5 quilos, R$ 31,99. Ovos Dex brancos, pequenos e grandes, 20 por 1, R$ 11,89. Morango, milho verde, brócolis, a bandeja, R$ 5,99 cada. Filé de tilápia, água limpa, congelado, 400 gramas, R$ 16,98. Limão, o quilo, alho, 100 gramas ou pimenta de cheiro, a bandeja, R$ 1,98 cada. Filé de frango Seara congelado, a bandeja, R$ 15,99 o quilo. Colchão duro, lagarto e bananinha bovina, R$ 27,99 o quilo. Esse é o Leal, o supermercado do menor preço. Uma menina de 6 anos morreu depois de ter sido atropelada pelo caminhão da coleta de lixo em Jaíba, no norte de Minas. A criança andava de bicicleta na rua de casa quando o acidente aconteceu. A criança de 6 anos andava de bicicleta pela rua de casa, no bairro São Geraldo, em Jaíba, quando foi atingida por esse caminhão que fazia a coleta de lixo. Familiares prestaram os primeiros socorros logo após o atropelamento. Ela tá com pulso ainda, viu, gente? Senhor, tem misericórdia, meu Deus, atende nós, Senhor. A menina chegou a ser atendida por socorristas do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil compareceu e fez os trabalhos de perícia. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Janaúba para exames mais detalhados. O caminhão, que está com a documentação em dia, foi liberado. O motorista de 25 anos contou para a polícia que estava prestes a fazer uma parada para que o gari recolhesse o lixo da rua, quando foi avisado por moradores sobre o atropelamento. Ele não teria percebido o acidente. Assim que soube, desceu do caminhão e ajudou nos primeiros socorros. Ele ainda aguardou no local até a chegada da PM. O motorista foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, um procedimento investigativo preliminar foi instaurado para apurar o caso. Testemunhas contaram para a polícia que chovia no momento do acidente. A rua, que não tem pavimentação, estaria bastante escorregadia. Era início da noite e a baixa luminosidade da via também pode ter contribuído com o atropelamento. O caminhão pertence a uma empresa terceirizada que faz a limpeza urbana no município. Os representantes divulgaram uma nota de pesar nas redes sociais e informaram que irão prestar o suporte necessário para a família da criança. A Prefeitura de Jaíba também divulgou nota, prestando condolências aos parentes e amigos da vítima. O caso continua sendo apurado, com tudo que envolve uma morte, principalmente de uma criança em um acidente de trânsito. A polícia faz uma investigação, faz uma apuração, mas a família está amparada pelas forças de segurança e também pela empresa aí que está dando todo o auxílio, todo o suporte. Nesse momento, nada do que a gente diga vai amenizar o sofrimento desse pai, dessa mãe, dos familiares, mas a gente pode colocá-los em nossas orações e rezar também para que essa menina parta em paz, que somente o amor divino vai poder fazer com que esse sentimento, essa dor, esse sofrimento seja amenizado. Ele nunca vai passar, ele vai ser só amenizado com o passar dos dias, mas que eles encontrem forças aí para lutar até o fim. Vou para um rápido intervalo, só o tempo de tomar uma água, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz, na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Muito mais dinâmica, mais conteúdos. Modifica a vida das pessoas.
E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte. Cidade Alerta de volta. 2 pessoas morreram em um acidente na BR-365 em Patos de Minas. Uma tragédia que marca aí o início dessa semana. O Rafael Ribeiro tem pra gente todos os detalhes. Rafa. Exatamente, Luciana. Muito triste trazer uma notícia dessa. Aliás, envolve a morte de uma mulher e de um bebê de apenas 1 mês de vida, que estava em um dos carros. Uma picape e um carro bateram de frente. Os 2 passageiros que estavam no carro morreram na hora. Ela, a esposa do motorista, e o filho do casal de apenas 1 mês de vida. Já os motoristas dos 2 veículos foram socorridos e levados ao hospital regional. No momento do acidente chovia bastante. Aí os bombeiros acreditam que por estar chovendo, isso contribuiu bastante também para que eles perdessem o controle do veículo e batessem de frente. Toda a situação que aconteceu na BR-365, aqui próximo a Patos de Minas, uma tragédia envolvendo uma mãe e uma criança, viu, ô Luciana? Nesse momento aí a família se reúne para fazer todos os trâmites burocráticos, né? Liberação dos corpos, fazer aí também velório e sepultamento. É uma tragédia que marca aí o início dessa semana. Foram os 2 veículos que bateram de frente. A mulher acabou de ter o bebezinho de 1 mês de vida apenas. Os 2 morreram na hora, por mais que as testemunhas tivessem se esforçado para acionar o socorro e por mais rápido aí que tenha chegado aí no local as equipes de atendimento também que prestam auxílio na BR-365, nada podia ser feito. As causas desse acidente ainda serão apuradas, tudo isso está sendo averiguado. O que a gente pode fazer nesse momento é rezar muito por essa família, por esse bebê. Nós estamos acompanhando aí de perto todo o levantamento feito pelas equipes policiais agora para identificar efetivamente o que aconteceu naquele trecho. Mas é o momento em que a nossa compaixão deve falar muito mais alto, principalmente quando a gente fala de uma morte de um bebezinho de apenas 1 mês. Família destruída, um começo de semana muito triste para todos nós. E uma mulher foi atropelada por uma moto em Uberaba. Eu vou chamar a Gabriela Francis. Ela chegou a ser socorrida para uma unidade, mas não estava aí com um quadro crítico de saúde, né, Gabi? Isso mesmo, Luciana, ela não estava grave, mas claro, ali foi uma situação bem complicada para essa mulher na tarde de hoje. Olha só, esse acidente mobilizou 2 equipes do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Uberaba. De acordo com relatos dessa vítima, ela estava indo até uma agência bancária a serviço de uma empresa de informática aqui da cidade. Quando ela foi atravessar a rua, ela acabou sendo atropelada por uma motocicleta.
Nessa queda, ela foi amparada aí por terceiros que estavam no local e ficou sentada na rua até que a equipe de salvamento chegasse. Assim que o Corpo de Bombeiros chegou no local, a equipe constatou a suspeição de que ela tivesse aí uma fratura no tornozelo. A equipe foi, então, imobilizou esse membro da vítima e, então, encaminhou ela até uma unidade hospitalar aqui da cidade para que ela tivesse aí todo o acompanhamento médico necessário, né? Mas não foi uma situação grave, ela não precisou de nenhum atendimento mais especializado, mas com certeza uma situação complicada para ela, né, Luciana? Nossa, e deu um susto tremendo, né, Gabi? Agora ela ainda continua numa unidade hospitalar, recebendo todos os cuidados médicos. Mais um acidente no perímetro urbano de Uberaba. E olha só, uma escolinha de futebol foi furtada neste fim de semana em Varginha. O prejuízo foi tão grande que o dono suspendeu todas as atividades no local. Toda a fiação do ginásio, da quadra de areia e do Campus Society foram levadas pelos criminosos. Venho comunicar a vocês que a gente teve uma notícia delicada e triste durante essa madrugada, de sábado para domingo, que foi a invasão da nossa estrutura e o furto de toda a nossa fiação elétrica. Foi com esse vídeo enviado para alunos e pais de alunos que o proprietário dessa escolinha de futebol, localizada no centro de Varginha, comunicou que o espaço havia sido invadido. Toda a fiação elétrica do Campus Society foi levada. Uma a uma foram danificadas as caixas de energia que abastecem os postes do campinho. A grade também foi cortada e nem mesmo a empilhadeira, alugada para a manutenção, foi poupada. Toda a fiação do veículo foi danificada. Já esse bebedouro, à beira do campo, também foi alvo dos ladrões. O fio de energia foi cortado e levado. Uma das torneiras também. Ao lado, um padrão de energia que ficou praticamente pelado. Nenhum disjuntor foi deixado para trás. E esse não é o primeiro registro de furto nos últimos dias registrado pelo Edmundo, dono da escolinha. Foi uma sequência de fatos, né? Na quinta-feira a gente já teve que chamar o eletricista aqui para restabelecer uma conexão. A gente achou que era uma coisa pontual, né? E aí a gente tinha alguns eventos marcados para o final de semana, um jogo contra o pessoal de Lavras. Eu vim aqui na parte da manhã, aí que eu vi que tudo tinha acontecido, o estrago tinha sido muito grave e diferente das outras vezes que o pessoal tinha entrado aqui. O vandalismo e o prejuízo continuam do lado de dentro do ginásio poliesportivo. Mais rastro deixado pelos criminosos. Neste vestiário, por exemplo, encontramos mais uma das caixas de energia vandalizada. O ginásio aqui da escolinha de futebol foi o ponto-alvo da ação desses criminosos. Ali a gente já consegue ver um ponto de vandalismo e de destruição. Se a gente caminhar por aqui, a gente consegue mostrar esse outro ponto também, de onde o fio, né, fios de alimentação aqui da iluminação do ginásio também foram levados. Aqui, o ponto de maior concentração da ação desses criminosos. Esse é um padrão de energia onde haviam vários disjuntores. Tudo foi levado. Logo acima está o sistema de alarme aqui do ginásio, que também foi destruído. E o que chama a atenção também, e até um fato curioso, são algumas blusas, jaquetas e algumas camisetas que foram deixadas aqui na ponta da escada. Parte delas está queimada. Tudo isso vai ser analisado agora, já que essas jaquetas, segundo o dono aqui da escolinha, não são materiais aqui da escola. Foi uma situação muito curiosa, porque essas jaquetas, né, essa bagunça toda não é da escola. Então a gente acredita que talvez eles possam ter usado como ferramenta de inibir algum choque, né? Não vou entender muito bem dessa parte elétrica, mas a gente acredita que seja para isso, ter trago esses materiais, essas vestimentas para poder inibir uma descarga elétrica, alguma coisa, e acabaram deixando tudo aqui desorganizado.
O prejuízo calculado pelo proprietário da escolinha, que tem cerca de 300 alunos, já ultrapassa a casa dos R$7 mil. Isso inclui mão de obra de eletricista e todo o material para repor o que foi levado, fora o investimento para reforçar a segurança nas dependências da escola. Só que, segundo Edmundo, o prejuízo vai muito mais além disso. O prejuízo material e financeiro a gente está até calculando, né? Cada mão de obra que a gente orça, cada casa de material que a gente liga é um preço e a gente vai preocupando. Além disso, o prejuízo também é para os meninos, para as famílias que ficam sem o nosso serviço e sem poder estar praticando futebol. Agora nós estamos aqui nos fundos da escolinha de futebol. A suspeita é que os criminosos que agiram aqui tenham entrado justamente por esse local. Aqui dá para ver que a concertina colocada recentemente foi destruída e também nós podemos mostrar aqui, olha, que eles ainda deixaram para trás um objeto que eles teriam furtado aqui da escolinha de futebol. A audácia dos criminosos também chama a atenção nessa história. Isso porque a escola de futebol, que fica na Avenida Benjamin Constant, está localizada a poucos metros da companhia de polícia militar. Nem isso impediu que os criminosos agissem. Uma sensação de impotência, né? Porque a gente precisa dessa fiação, dessa energia, além de alguns atos de vandalismo que teve também. E eu digo impotência porque a gente quer trabalhar, a gente quer dar aula, treinos para os meninos e a gente não tem como fazer isso. Tive que expor nas redes sociais que a gente não teria as aulas na segunda e terça-feira, então é uma sensação bem frustrante. Todas essas imagens, o caso registrado, tudo isso já foi levado para a polícia, que faz todas as apurações. Mas isso é para vocês verem que não é só a nossa região que tem sofrido com esses furtos de fiação. Isso é em todo o estado. Todo mundo virou uma pandemia essa ação criminosa de pessoas que estão focadas efetivamente em fiação, querem aí os fios de cobre. A polícia tem feito operações, tem deflagrado aí muitos trabalhos, mas chegar a todos os envolvidos é uma luta árdua que eles têm travado. Vamos continuar acompanhando e desejando uma boa sorte para esse empresário. Acidente em Uberaba, uma motociclista se feriu depois de ser atingida por um carro. A Gabriela Francis vai trazer para a gente as informações. Gabi? Segundo o próprio relato dessa vítima, ela estava trafegando pela via da direita na rua quando repentinamente um carro virou e acabou atingindo essa vítima. Com o impacto da batida, essa pessoa acabou caindo no chão e teve aí alguns ferimentos, precisou do acompanhamento aí do apoio da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. A equipe foi até o local, encaminhou essa pessoa até um hospital, né, aqui da cidade, para receber todos os atendimentos especializados aí para as fraturas que essa pessoa teve. Não foi também grave, porém mais um acidente que foi registrado durante a tarde aqui na cidade de Uberaba, né? Então fica aquele alerta para que as pessoas continuem aí redobrando a atenção no trânsito para evitar que situações como essa continuem acontecendo, né, Luciana? Com certeza. Muito obrigada, Gabi, pelas informações. O Cidade Alerta vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu trago atualizações de uma investigação que está em andamento em Patos de Minas. Nós mostramos na semana passada o caso de uma mulher de 30 anos que primeiro teve a casa sendo alvo de um ataque a tiros. O muro ali crivado de balas, o portão também todo furado. 2 dias depois, noticiamos que, de fato, a ação que seria contra a vida dela teve um novo capítulo e, efetivamente, ela foi morta. Hoje, segunda-feira, a principal suspeita do crime, ex-cunhada da vítima, se apresentou na delegacia. E ela disse que só fez isso porque estava sendo ameaçada. Daqui a pouco todas as informações para você, é um instante só. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz, na rádio, na TV, no digital.
Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Uma linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais que de fato interessa. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração é nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. O Agro Paranaíba foi criado sobre o setor agropecuário de forma dinâmica e abordagens relevantes. Nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, eu encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo para uma linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia, aquilo que... E foi presa em Patos de Minas a mulher que é suspeita de ter matado a ex-cunhada. Crime que você acompanhou aqui na nossa programação e que o Rafael Ribeiro traz as informações agora. Rafa. Pois é, Luciana. Felizmente, agora a polícia já consegue traçar uma linha de investigação mais precisa com a prisão da ex-cunhada da Wevene Érica de Oliveira Lopes, de 30 anos, mais conhecida como Pretinha. Pretinha já havia sido confrontada, sofreu uma tentativa de assassinato na terça-feira do dia 13. Ela estava em casa quando um motociclista teria chegado, chamado pelo nome dela. Ela foi até o portão, Luciana, e aí viu a pessoa saindo de moto. Essa pessoa estava numa moto vermelha, ali com uma camisa azul e com algumas listas reflexivas. E depois disso, ela entrou para casa, estava acompanhada da filha de 11 anos, momento em que ele ouviu o barulho da moto voltando e a pessoa disparando por 13 vezes. Só que
2 horas depois, cerca de ali 48 horas depois, ela estava indo visitar parentes ali no bairro Coração Eucarístico e aí ela foi morta pela ex-cunhada. E com imagens de câmera de segurança dá para mostrar que essa mulher ela sobe de moto pela rua onde estava no bairro Coração Eucarístico, momento em que a ex-cunhada chega de bicicleta, ela joga a bicicleta no chão e vai para cima da mulher, atira por diversas vezes. A suspeita é que 3 disparos acertaram essa mulher, ela se levanta, vai para o lado da moto, mas acaba caindo, uma cena muito triste de se ver. E logo depois, a polícia começou a traçar linhas de investigação. No dia, uma pessoa foi presa, um homem, de 18 anos, um jovem, como sendo participante dessa ação. Ele pode ser participante? Pode, mas a polícia acredita que ele seja um homem que pegou a bicicleta que ficou para trás, ou seja, ele teria pegado a bicicleta que foi abandonada pela a mulher que atirou na pretinha. Só que aí os policiais conseguiram recuperar a bicicleta porque viram imagens de câmera de segurança e prender esse homem que até já foi liberado pela polícia. Mas hoje, a principal suspeita, que é a ex-cunhada dessa mulher, da Wevne, ela se entregou à polícia. E com a prisão dessa mulher, agora o delegado começa a fazer as oitivas. No local, ele fez várias, o Dr. Luiz Mauro Sampaio, delegado da Divisão de Homicídios de Patos de Minas, fez diversas oitivas, que é a oitiva móvel. Ele pega o celular, já grava com a pessoa ali mesmo no local, para que esse inquérito dure menos tempo, Luciana, e que seja melhor apurado, já que as coisas acontecem ali no calor do momento e ele consegue as informações precisas, sem que alguns dias as pessoas esqueçam de toda essa situação. Agora, por que Pretinha foi assassinada? Tem a ver com um crime de vingança? Ela pode ter sido aí assassinada por vingança? É o que a polícia vai investigar a partir de agora, porque há uma suspeita ainda que vai ser investigada pela polícia. Não pode dizer que há uma ligação com o caso do passado, que Pretinha, a mulher, a Wevne, estaria envolvida em um assassinato que aconteceu em 2017, onde ela figura como suspeita de praticar esse crime. Mas seria isso mesmo que aconteceu? Nós vamos aguardar agora com as investigações, as oitivas do Dr. Luiz Mauro Sampaio e trazer aqui direto na tela do Cidade Alerta Minas. Com essa prisão, a gente agora tem mais desdobramentos a respeito desse assassinato que aconteceu aqui em Patos de Minas. A Wevne deixa uma filha de apenas 11 anos de idade, Luciana. É a criança que vai sofrer as consequências de tudo isso, né? Infelizmente, cresce sem a referência materna e aí vê também o mundo dela envolvido nessa ação criminosa. Muito triste a realidade dessa menina, que ela seja amparada pela família, seja bem cuidada, bem tratada, receba todo o amor nesse momento. E a gente vai continuar acompanhando o trabalho agora da Polícia Civil. A gente tem acompanhado que nos últimos meses a PM intensificou as operações para combater os chamados rolezinhos em todo o estado. Rolezinho, rolezinho, você fala do jeito que você quiser. Esse trabalho continua e essa prática é proibida e pode resultar em até 3 anos de prisão. Perigo à vista. Motociclistas se arriscam, expondo a população e outros condutores ao risco. Os registros das imprudências despertam um alerta nas autoridades de trânsito. As principais infrações que eles cometem que colocam em risco não só a vida deles, como de pedestres, pessoas que estão ali transitando nas vias, porque eles não utilizam a prática do malabarismo, por exemplo, de equilibrar-se de apenas uma roda apenas em áreas reservadas. Alguns até vão para algum local mais reservado para fazer, mas eles fazem isso no dia a dia. Eu mesmo, alguns dias atrás, me deparei com um condutor fazendo uma andada de uma esquina na outra na JK, em pleno horário de meio-dia. Então, o que acontece? Além de ser infração de trânsito, além de ser uma conduta que causa até suspensão da carteira, independente disso, independente do valor da multa, uma multa de R$ 293 ou uma multa de R$ 1.467, que são os que essas infrações causam, a questão da segurança é o mais importante aqui, porque eles colocam em risco a sua vida, que muitas vezes essa atitude, por exemplo, de uma empinada na moto, que a galera chama de grau, o pessoal chama de grau, Você vê nas redes sociais aí, fulano do grau, Essa prática, além de colocar em risco a segurança dele, porque às vezes não dá certo, ele cai, machuca feio, às vezes tem alguém na garupa
filmando a ação. Muitas vezes eles estão sem o capacete, que é outra conduta de infração gravíssima e que também causa suspensão na habilitação. Mas o pior disso é quando a manobra não dá certo. Eles não machucam apenas a eles e eles pegam um pedestre que está na calçada, como já aconteceu de falhas de motociclistas, pegar pessoas que estão passando na hora, né, os pedestres, usuários da via. Então isso é muito perigoso. Não só na via pública, mas em qualquer lugar a prática é proibida, mesmo em loteamentos vazios, por exemplo. Não é autorizado, não pode acontecer. Essa prática ela não é permitida, tá? Não existe uma resolução no CONTRAN que fala que existe um local esportivo ou que essa prática pode ser realizada. Eles fazem isso para fugir da fiscalização, para fugir do policiamento, mas seja em qualquer local. Se for pego no flagra fazendo uma atitude dessa, é infração de trânsito. A prática conhecida como grau pode trazer diversas consequências para o condutor, como medidas administrativas, multa, suspensão no direito de dirigir ou até a prisão. A infração de trânsito é classificada como gravíssima. O Código de Trânsito, ele é uma norma híbrida, então ele prevê punições de natureza criminal e punições administrativa. Nas punições criminais, prevê uma prisão de até 3 anos, a retenção do veículo, a proibição por parte do judiciário do direito de se habilitar. Quem é habilitado ter suspensa a sua CNH ou até mesmo cassada a sua habilitação. Não precisa dizer que aquele que é permissionário está terminantemente proibido dessa prática criminosa. Na esfera administrativa, nós também iremos processar, porque as pessoas entendem que foi pontuada em 7 pontos, basta pagar a multa que está tudo resolvido. Não é isso que a legislação pensa, não é isso que a legislação diz. Não basta você quitar multas que vai estar tudo bem. Aqueles pontos que são inseridos na sua CNH serão transformados em processo administrativo visando a restrição de direitos. Quais direitos? Direito de dirigir, direito de se habilitar e também ter a sua habilitação definitivamente cassada, como nós temos visto nos últimos dias. O delegado informa que todas as forças de segurança estão empenhadas em combater os rolezinhos. O rolezinho do Graal é uma prática que afronta o Código de Trânsito e nos casos que nós estamos vendo aqui na nossa cidade, tem tipificação também na legislação ambiental. E o rolezinho do Graal é uma prática que em Governador Valadares, eu posso dizer que ela será combatida por toda a força de segurança pública, né? Os agentes municipais de trânsito, a Polícia Militar Urbana, a Polícia Rodoviária que trabalha nas rodovias sob concessão, a Polícia Rodoviária Federal, até porque os participantes do limite do rolezinho do Graal, eles não têm limite, eles cerceiam o direito dos demais usuários da via pública, ele causa poluição sonora, que é um crime ambiental, enfim. Então, todo o aparato de segurança pública vai ser utilizado para colocar fim a essa prática afrontosa a toda a comunidade de Governador Valadares. Isso, na verdade, acontece em todo o estado e a Polícia Militar tem intensificado todas essas operações que a gente tem mostrado, inclusive, aqui na programação do Cidade Alerta Minas. É a galerinha do grau dando giro, cortando giro, dando grau na cidade, em perímetro urbano. Tá, tem gente que entende isso como uma prática ali que dá um prazer danado. A galera gosta. Não é contra a prática, você quer fazer... Vá para uma área isolada, vai empinar, vai fazer suas manobras, vai cortar giro, mas vai para longe do perímetro urbano. Tem gente que gosta, vai fazer o quê? Gosto é igual, né? Cada um tem o seu. Mas é idiota. Mas se você quiser fazer, faça. Só que vá para regiões afastadas da cidade. Sendo aí, agora caracterizado pelo Código de Trânsito Brasileiro como uma prática proibida, podendo resultar em até 3 anos de prisão, o negócio fica mais feio.
porque agora a gente está tendo um entendimento maior do que significa essas práticas de direções perigosas dentro das cidades. Ainda assim, existe o pessoal que insiste, que faz, e aí é o que a gente fala, procure então, vá para a região afastada. Não adianta dizer que é crime, que vai prender, que vai ficar 3 anos na cadeia. Quem faz não vai parar de fazer, então vá fazer longe, sem colocar a vida de ninguém em risco, só a sua mesma, dê responsabilidade a sua também, cada um que faz a sua vida o que quiser. São 19h08. Desculpa. Vou trazer detalhes para você agora de um médico de 44 anos que foi levado para a delegacia depois de promover uma quebradeira em um prédio de Patos de Minas. Médico esse, que eu não vou citar o nome agora porque não posso, mas você conhece. Envolvido em muitas polêmicas, em muitos casos policiais, muitos registros, inclusive uma morte. Rafael Ribeiro vai trazer pra gente as informações dessa quebradeira aí que acabou assustando os moradores do condomínio, né, Rafa? Perdemos o sinal ali com o Rafael, vamos restabelecer a comunicação com ele e daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Daqui a pouco, então, você vai acompanhar todas as informações desse caso com a gente. E agora, deixa eu te falar uma coisa. Em Uberaba, a gente mostrou o negócio ali do rolezinho da galera dando grau, né? Aqui no estado. Em Uberaba, as autoridades também estão aí no combate contra o rolezinho. A Guarda Civil Municipal realizou uma operação no fim de semana e flagrou 3 situações no bairro Maracanã. Na primeira, a guarda avistou um rapaz de 18 anos que estava empinando a moto. Quando ele percebeu que a guarda estava no local, ele acabou parando ali e foi feita a abordagem. E descoberto então que ele não tinha carteira de habilitação e o último licenciamento da moto era de 2021. A segunda situação flagrada pela Guarda Municipal, o condutor de 21 anos também foi flagrado empinando a moto. Ao ser abordado, ele também não tinha CNH e o último licenciamento da moto era de 2020. E a última abordagem, que culminou aí com a prisão de um homem de 50 anos, também aí ele estava transitando com a moto, fazendo barulho intenso no escapamento em manobras... 50 anos? Cortando giro, dando grau? Tá doido! A documentação da moto dele também estava atrasada. Ele não tinha CNH, assim como os outros 2. As 3 motocicletas foram removidas e encaminhadas ao pátio credenciado do Detran. E aí foram realizados todos os autos de infração de trânsito previstos. Não tô falando nada que você com 50 anos não pode fazer, só chama atenção porque geralmente é uma gurizada, né? 50 anos, né? Tipo, fulano furtou aqui, presta atenção, tal pessoa. E aí essa mulher foi flagrada pegando então esses sorvetes, caso que agora é apurado pela polícia. O Cidade Alerta Minas fica por aqui, a edição desta segunda-feira se encerra agora. Eu te espero amanhã, encontro marcado, não esquece. Prometo que eu estarei melhor, se Deus quiser. A gente tem um encontro na terça e a partir de agora eu deixo vocês muito bem acompanhados com o meu querido Alexandre Leal no Jornal Paranaíba. A gente encerra o programa dessa segunda-feira com imagens ao vivo de Uberlândia na BR-365, viaduto Regis Bittencourt, aqui no inicinho da Rondon Pacheco. Uma boa noite para vocês. Até amanhã. Olá, muito boa noite para você. A secretária de Cultura, Mônica Debs, esteve voluntariamente na Câmara Municipal após uma denúncia de um vereador da casa nas redes sociais de que havia pagamentos suspeitos feitos a empresas contratadas para a realização do carnaval. A secretária teria disponibilizado do próprio bolso cerca de R$200 mil para que o carnaval acontecesse. A prefeitura disse que abriu apuração na Comissão de Ética Pública Municipal. E hoje também no Jornal Paranaíba. Quem optou por pagar parcelado o IPVA em Minas Gerais, a escala da segunda parcela do imposto começou hoje para os finais de placa 1 e 2. A escala se encerra na sexta-feira para os finais 9 e 0. Hoje começaram as aulas em 2 CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil de Araxá. Foram investidos cerca de R$6 milhões nas escolas
e 80% do valor foram repassados pelo Estado. De Brasília, persona non grata. Ministro das Relações Exteriores de Israel pede retratação de Lula depois de fala sobre Holocausto. A secretária de Cultura, Mônica Debs, esteve hoje voluntariamente na Câmara Municipal de Uberlândia após a denúncia de um vereador da casa nas redes sociais de que havia pagamentos suspeitos feitos a empresas contratadas para a realização do carnaval. A notícia de que a secretária de Cultura, Mônica Debs, seria convocada pelos vereadores a prestar esclarecimentos já corria pelos bastidores da Câmara Municipal. Foi quando, inesperadamente e de forma voluntária, a própria secretária, apareceu no plenário. Ela estava acompanhada do procurador-geral do município. Tudo começou por uma acusação feita por este vereador nas redes sociais. Ele disse que havia pagamentos suspeitos feitos a empresas contratadas para a realização do carnaval. O que está em discussão aqui é que nenhum agente público pode fazer transações de suas contas pessoais ou receber nas suas contas pessoais recursos oriundos de fornecedores da prefeitura ou até mesmo emprestar um recurso para um fornecedor da prefeitura terminar o serviço público. O gatilho da denúncia foi esse comprovante de Pix trocado entre o dono de uma empresa contratada pelo município para a montagem da estrutura do carnaval e a secretária, Mônica Debs. Isso aconteceu no dia 9 de fevereiro. O documento mostra o valor de R$50 mil passado para a conta pessoal da secretária às 2h36 da tarde. No mesmo dia, às 5h47 da tarde, a quantia foi devolvida. Na descrição, uma mensagem: dinheiro veio errado. A secretária explicou que a empresa contratada pelo município em edital fez contratos com terceiros para que os serviços estruturais do carnaval fossem executados. Mas os terceirizados estavam inseguros quanto aos pagamentos e pressionaram a secretária às vésperas do desfile das escolas de samba para que recebessem. Ao todo, Mônica Debs teria disponibilizado R$202 mil de economias pessoais como garantia de que o trabalho seria pago. Houve uma empresa contratada que não estava aqui presente e as pessoas que estavam na avenida prestando serviço não se sentiram em segurança de receber o final do recurso por ela contratada e começaram a exigir que só estariam realizando o final do desfile e das estruturas para que o desfile pudesse acontecer mediante o pagamento. Eu não quis chegar para a população que trabalhou há mais de ano e dizer, olha, não haverá carnaval porque as empresas não vão entregar a estrutura. Mônica Debs disse que a chefia do governo não foi consultada antes, nem informada depois. A prefeitura tinha um contrato com uma única empresa e a gente não conseguia mais falar com ele. O telefone estava desligado e a pessoa, que era o representante legal, simplesmente sumiu da avenida. A senhora tomou essa decisão por conta própria? Por conta própria. As explicações em plenário não convenceram vereadores da oposição. Eles apontam que Mônica Debs teria cometido improbidade administrativa. Não é nada com relação à pessoa da secretária, ao histórico de trabalho da secretária, a importância do carnaval, o constrangimento que ela passou durante a organização. Mas ela não pode resolver a situação cometendo um crime contra a administração pública. E depois de toda a conversa, de toda a discussão que houve em plenário, o que se tem de resultado, pelo menos inicial, é o seguinte: vai haver um pedido de afastamento da secretária de Cultura de Uberlândia, isso vai vir por parte dos vereadores, e a base do prefeito defende a secretária de duas formas, falando que não houve dolo nem prejuízo ao erário. Mesmo discurso que foi feito pela própria secretária. E aí a discussão vai ser feita posteriormente na Justiça. Por tudo relatado por ela, por tudo que nós tivemos conhecimento, ela foi vítima de uma coação psicológica, onde pressionaram ela que não iria acontecer o carnaval. E ela, entre perder tudo, mais de R$1 milhão que essa casa também aprovou para que o carnaval aconteça. E o carnaval não acontecer, ela, no impulso,
tirou R$215 mil do bolso e pagou para que o carnaval acontecesse, correndo o risco, que ela sabe, de perder esse dinheiro, porque ela está no serviço público e não poderia haver vestimento por parte do serviço público. Com a lei de improbidade hoje se exige dolo, ou seja, a vontade de praticar dano ao erário, e o dano ao erário. Nenhuma das duas coisas ocorreram no caso relatado. Por meio de nota, a Prefeitura de Uberlândia informou que, tão logo tomou ciência dos fatos, foi determinada a abertura de apuração ética pela Comissão de Ética Pública Municipal. O texto diz ainda que a própria secretária se dirigiu ao Ministério Público e à Câmara Municipal para prestação de esclarecimentos necessários e que outros processos administrativos serão instaurados em decorrência dos fatos. Patos de Minas é a única cidade do estado que passa a contar com um sistema de abertura de empresas em tempo recorde. Alguns serviços que demoravam mais de um mês para serem feitos agora levam poucos minutos. A intenção do sistema chamado Sinal Arbor é automatizar os sistemas para abertura de empresas e desburocratizar o processo. O programa Rede Sim Mais Livre é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Estadual, a Junta Comercial Juseng e o Sebrae. Através desse sistema, a gente também vai conseguir ter um banco de dados automatizado, alterações, baixas e inscrições municipais vão ser feitas em minutos. Então é uma praticidade muito grande para o empreendedor que antes ficava arrastado por essa burocracia. Com a implantação do novo sistema, Patos de Minas passa a ser a única cidade do estado de Minas Gerais que vai emitir a inscrição estadual, a alteração contratual e baixa de empresas em apenas alguns segundos. Serviços que antes demoravam mais de 30 dias para serem feitos. A notícia ganhou elogios de contadores da cidade que hoje sofrem com a demora na hora de abrir uma empresa. O presidente do Sindicato dos Profissionais de Contabilidade de Patos de Minas e região acredita que o sistema vai desafogar a fila de pessoas que desejam sair da informalidade. Hoje os profissionais às vezes sofrem com a demora, né? O empresário que está querendo empreender vem na busca de fazer o registro da sua empresa e às vezes deparamos com morosidades, né, com burocracias. Para o prefeito, a intenção é gerar mais vagas no mercado de trabalho. Patos de Minas está entre as 10 cidades do estado que mais geraram emprego nos últimos anos, segundo o Sebrae Minas. Qualquer empresa, quando vai investir em uma cidade, ela faz essa comparação. Em quanto tempo eu vou ter o meu retorno? Quantos dias demora o alvará? Quantos dias demora para abrir o CNPJ? Então, nós precisamos reduzir esses prazos para ganhar em competitividade e, consequentemente, atrair mais empreendimentos, que é o que tem acontecido em Patos e precisa acontecer cada vez mais. E no próximo bloco, após o presidente Lula comparar as ações de Israel na faixa de Gaza ao holocausto nazista, houve um mal-estar diplomático entre os países. O ministro das Relações Exteriores afirmou nesta segunda-feira que o presidente Lula é persona não grata. Você vê imagens agora ao vivo da Avenida Rondon Pacheco, ali na altura do bairro Tibere. São 7h29. Intervalo é rápido. A gente volta já. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz, na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Que de fato modifica a vida da... E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração, nossa audiência, seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV.
Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência, porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. O Agro Paranaíba foi criado sobre o setor agropecuário de forma dinâmica e abordagens relevantes. Nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Posto nazista, houve um mal-estar diplomático entre os países. O ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Lula é persona non grata no país até que se retrate. Vamos à capital federal com Pedro Canguçu. Pedro, boa noite. O que foi que disse o presidente, hein? Oi, Leal, muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois é, o presidente Lula está, então, em agenda internacional e em viagem, então, à Etiópia. Lula fez uma declaração que repercutiu não só lá fora, como também aqui no nosso país. E o presidente disse o seguinte, viu, que classificou a morte lá em Gaza ali como genocídio, criticou os países desenvolvidos que retiraram, então, e deixaram de fazer ajuda humanitária e comparou também as mortes ali de Gaza com as atitudes que Hitler tinha ali com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, claro, que essa fala repercutiu bastante lá fora, aqui também no nosso país. E o embaixador de Israel, Israel Katz, disse o seguinte, que o presidente Lula é uma persona non grata. Isso quer dizer o quê? Que é uma pessoa não desejada, uma pessoa que não é bem-vinda, até então que Lula peça desculpas pelas falas que disse, né? O Palácio do Planalto, claro, emitiu uma nota após essa repercussão e disse o seguinte, que o presidente Lula é contra, né, essas atitudes do Hamas desde o dia 7 de outubro. E aí, Leal, a situação ficou cada vez pior porque a oposição aqui na Câmara dos Deputados entrou com um pedido de impeachment para poder ir contra o presidente Lula. E esse pedido de impeachment já tem aí 91 assinaturas. E é claro que nós fomos atrás, então, dos nossos parlamentares para também saber como que eles se posicionaram em relação a isso. Olha só, vou ler aqui um trechinho do que disse cada um dos nossos parlamentares. A deputada federal Ana Paula Leão publicou na rede social e disse o seguinte, que o presidente Lula envergonha o país perante o mundo e estimula e aprova o terrorismo promovido
pelo Hamas e desrespeita o povo de Israel e despreza uma das mais tristes e desumanos capítulos da história ao comparar o Gaza, o conflito ali de Gaza, com o que Hitler fazia com os judeus. O senador Carlos Viana também emitiu uma nota, e considerou tendenciosa e desonestas as declarações ali do presidente Lula. Já os parlamentares, os deputados federais Zé Vitor e Wellington Prado não se manifestaram e também o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente aqui do Congresso Nacional, também não se manifestou, assim como o senador Cleitinho, que também não se posicionou. Leal. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você. Avenidas e ruas do bairro Bom Jesus, aqui em Uberlândia, vão ser recapeadas. Os serviços foram anunciados hoje na Prefeitura e devem ser concluídos em até 60 dias. Moradora do bairro Bom Jesus há 15 anos, Conceição é presidente da Associação dos Moradores. Convive com a situação do asfalto há muito tempo e foi atrás da ajuda das autoridades para solucionar esse problema. Graças a Deus, de muitas lutas, muitos ofícios, nós conseguimos recapeamento das ruas do Bom Jesus. Não é buraco, mas o bairro todo está precisando de recapeamento. Vamos começar agora a trabalhar por isso, Eu acho que é importante todos os bairros estarem dentro das suas necessidades, das possibilidades que Brasília nos traz para poder estar fazendo e a Prefeitura também, a gente poder estar ajudando a todos os bairros. A ordem de serviço assinada hoje é destinada para recuperar as vias Marciano de Ávila, entre as avenidas Tupaciguara e Monsenhor Eduardo, Rua Brasília, entre a Costa Pereira e Niterói, Rua Buriti Alegre, entre as avenidas Professora Minervina Cândida e Monsenhor Eduardo, Rua Belém, entre as avenidas Professora Minervina e Monsenhor Eduardo, e na Avenida Mauá, entre as ruas Costa Pereira e Natal. Os trabalhos de recapeamento asfáltico vão começar na primeira quinzena de março. Nós estamos hoje com mais de 500 quilômetros de recapeamento em Uberlândia. Por exemplo, nos últimos anos, em torno de 80 quilômetros de ruas que não tinha asfalto e receberam asfalto. E vamos continuar assim até o fim. Eu acho que Uberlândia merece o trabalho bem feito, com respeito, que respeita as pessoas. E isso é dever do administrador fazer isso. Os moradores do bairro também chamam atenção diariamente para o mesmo problema. Há buracos como esses espalhados por ruas e avenidas do bairro Bom Jesus. E a situação se repete, inclusive histórias contadas pelos mesmos moradores de que diversos motoristas já tiveram prejuízos por conta de pneus que acabaram sendo estragados por conta de tanto buraco na via. Eu pisei em falso com essas lombadinhas, Eu caí de costa. Então, assim, tá passando da hora de tomarmos providência, De vez em quando os caras caem num buraco, amassam a roda, peão cai de moto, isso já aconteceu. As obras nas 5 vias serão finalizadas em até 60 dias. Ao todo, serão recapeados 30 mil metros quadrados entre ruas e avenidas. Você está falando do asfalto muito velho, a própria manutenção de sinalização fica prejudicada, desgasta muito rápido, E, enfim, então eu acho que esse serviço aí, para aquele bairro, já não era sem tempo. Feliz aí da deputada que conseguiu essa verba. E aí o serviço vai ser feito. Inclusive, a contratação também está contemplando a sinalização da via, ou seja, o serviço completo será entregue. O investimento para esse trabalho é de cerca de 3 milhões de reais, obtido por meio da Prefeitura, junto ao Ministério das Cidades. A terça-feira deve ser de chuva em quase todo o estado. Vamos à previsão do tempo com Amanda Souza. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje a gente abre a previsão do tempo destacando a tempestade tropical Acará, formada aqui no Oceano Atlântico. É um sistema bastante atípico, é um estágio anterior a um furacão, mas não tem nenhuma grande preocupação para o Brasil. Hoje eu trouxe alguns destaques para a gente entender um pouquinho mais sobre essa tempestade tropical, que é um ciclone que gera ventos fortes, chuvas fortes também quando atingem o continente. De modo geral, ele se desenvolve aqui em áreas próximas aos trópicos, por isso que leva esse nome de
tempestade tropical, além de vento e muita chuva, pode gerar grandes ondas, que é aquele risco, né, das tsunamis chegar até a costa brasileira. De modo geral, alta temperatura na atmosfera e no oceano e alta umidade na atmosfera, isso é necessário para que aconteça essa tempestade tropical, que leva aí ventos de 65 até 120 km por hora e, como mencionado anteriormente, é um estágio anterior até um furacão que pode gerar ventos de até 400 km por hora, mas a boa notícia é que isso não deve acontecer nesses próximos dias. Essa tempestade tropical deve já começar a perder intensidade a partir de amanhã, terça-feira. Mas tem chovido sim em áreas do centro-norte do país, uma chuva que tem passado pelo estado de Minas Gerais e a gente vai entender o porquê hoje. A condição é por conta aqui de um jato de baixos níveis, né? Uma corrente de ventos em baixos níveis da atmosfera que gera, sim, núcleos profundos de chuva. Então, a chuva tem acontecido até de maneira mais intensa em algumas áreas brasileiras. E esse sistema aqui vai continuar atuando no decorrer desses próximos dias, responsável por muita chuva, inclusive no estado de Minas Gerais. Nessa terça-feira, tem potencial de chuvas volumosas já em todas essas áreas em verde do mapa, volumes acima dos 40, dos 50 milímetros, mas é uma chuva que deve acontecer de forma mais pontual em partes aí do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, ou seja, nessa terça-feira algumas cidades da região podem sim registrar um alto volume de chuva por conta desse sistema. Então não se descarta o risco para transtornos, alagamentos, deslizamentos de terra, enchentes, né, em algumas cidades. Então todo cuidado é pouco a partir desta terça-feira, porque a chuva tende sim a ganhar intensidade em Minas Gerais, mas não tem a influência dessa tempestade tropical Acará e sim desses ventos em baixos níveis da atmosfera. A condição com relação a temperaturas, mínima de 20 graus em Passos, 19 graus em Patos de Minas. Na tarde desta terça-feira ainda tem aquela sensação de tempo abafado, máxima de 27 graus em Araxá. Ou seja, mesmo com as pancadas de chuva, muita variação de nebulosidade, a temperatura sobe aos poucos. Durante esta terça-feira com chuva, máxima de 25 graus em Bambuí, 26 graus em Delfinópolis, 26 também em Guatama e 25 graus em Serra do Salitre. Em Uberlândia, potencial para a continuidade das pancadas de chuva, uma chuva que pode até ganhar intensidade nesses próximos dias. Altos acumulados estão previstos. Máxima de 26 graus nessa terça-feira, 27 na quarta, 28 graus na quinta-feira e também na tarde da sexta. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E no próximo bloco, vencimentos da segunda parcela do IPVA 2024 começaram hoje e atrasos podem gerar multas de até 20%. Agora você vê imagens ao vivo da rotatória do Parque Fernando Costa em Uberaba. São 7 horas e 42 minutos. Fique com a gente, fique com a notícia. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Com a linguagem modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Nosso coração, nossa audiência, seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba, 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo.
Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a Educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não teme. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de 2 anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, 1 milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. É hora de despertar. Desperte uma ideia que você teve ao longo do dia. Desperte para uma informação que acabou de ouvir. Desperte aquele sentimento que estava lá no fundo do coração. Desperte o som de uma outra época. Desperte um sonho. Desperte o novo. Desperte com a Educadora. O agropecuário, de forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, eu encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes, seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz, na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através... Hoje começaram as aulas em 2 CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, em Araxá. Foram investidos cerca de R$6 milhões nas escolas e 80% do valor foram repassados pelo Estado de Minas através do projeto Mãos Dadas. Na porta da escola, a Branca de Neve e a Cinderela receberam as crianças. Lá dentro, a mamãe Érica coroou a princesa Olivia e registrou o momento fofura no primeiro dia de aula da pequena. A Olivia está super ansiosa, né? Era um momento que toda a comunidade, principalmente aqui no bairro Jardim Europa, estava esperando muito, né? Então, tá super feliz, muito tranquila, né? E agora é começar o ano novo e a escolinha nova e aproveitar os colegas. Com apenas 2 aninhos e diferente de muitas crianças, o Samuel reagiu bem ao primeiro dia de aula na nova escola. O Leandro sabe da importância desse momento na vida do filho. Tá sendo ótimo essa experiência do meu filho poder ter convívio aqui com as outras crianças, né? Poder estar brincando, se divertindo, com esse ambiente maravilhoso. O CEMEI Terezinha Cortes fica no bairro Jardim Europa e o CEMEI Gabriela Almeida Aristimunho no bairro Dona Adélia. Serão atendidas nas 2 unidades mais de 300 crianças. As 2 escolas foram construídas com parceria do governo estadual e foram criadas para resolver um problema antigo em 2 regiões de Araxá: a busca por vagas na rede infantil. Nós sabemos que os pais tinham que deslocar em locais bem distantes, complicava para eles, até mesmo a questão de poder os pais irem trabalhar, às vezes pela movimentação, a locomoção, ela trazia um certo transtorno para os pais. Isso dificultava com que eles pudessem trabalhar, até mesmo a questão para buscar os filhos, buscar as crianças na escola, e essas 2 demandas vão atender essa necessidade tão grande que nós passamos aí por muitos anos, na expectativa da entrega desses 2 CMEIs. Para o Heitor e o Arthur, o ano escolar está só começando, mas já deu para perceber que muita coisa melhorou para eles. O que vocês estão achando desse primeiro dia de aula? Vocês estão gostando? Tá. Só um dia, só um pouquinho, né? O que vocês fizeram até agora? Como é que foi o dia de vocês? Como é que começou? Foi muito bom. Também ontem demorando para levar vinho. Agora ficou mais fácil, né? É verdade. O que vocês esperam desse ano? Vocês acham que vocês vão brincar bastante, aprender bastante? Isso tá fácil. Eu aprendi bastante. Uma casa pegou fogo em Coromandel. Um caminhão-pipa foi utilizado para apagar as chamas. Testemunhas disseram para os militares que o fogo começou depois que um dos moradores da casa esqueceu o fogão aceso. Ninguém ficou ferido.
Um motorista ficou ilhado dentro do carro durante uma chuva em Patos de Minas. A água chegou a entrar no veículo. Ele tentou atravessar a enchente e o carro desligou no meio do trajeto. No local há um bueiro, mas não foi suficiente diante da quantidade de água. Uma mulher foi presa por participar de uma tentativa de homicídio no bairro Morumbi, em Uberlândia. A vítima foi esfaqueada e quase atropelada por suspeita de furtar uma caixa de ferramentas. A mulher disse que foi o marido que atingiu a vítima, porque ele teria furtado a caixa. Os vencimentos da segunda parcela do IPVA de Minas Gerais começaram hoje e, em caso de atraso, o motorista pode pagar multa de até 20% do valor do imposto. A preocupação de muitos motoristas e motociclistas nessa semana vai ser o pagamento da segunda parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. E quando a gente pergunta pelas ruas, quase todo mundo diz estar com o imposto em dia. A gente deixa reservado. Quitou já. Tá andando tranquilo? Tô de boa, graças a Deus. Tô fazendo a transferência do carro e vai ser pago tudo junto agora. Mas não pode deixar de pagar. De jeito nenhum. O vencimento desta segunda foi do imposto para veículos com placas de finais 1 e 2. Para a terça-feira, dia 20, o vencimento é de placas de finais 3 e 4. Para o dia 21, placas de finais 5 e 6. No dia 22, finais 7 e 8. E, por fim, automóveis de placas de finais 9 e 0 têm até o dia 23 para quitação. E já que os vencimentos da segunda parcela do IPVA começaram nesta segunda-feira, não custa lembrar aos donos de veículos que o atraso nesse pagamento gera multa de 0,3% ao dia. Isso até o 30º dia, porque depois de um mês a multa é fixada em 20% mais juros. Ultrapassou 30 dias de vencimento do IPVA, já é cobrada uma multa de 20% do valor do imposto, acrescido ainda de juros calculados pela taxa Selic. Então, por isso, a nossa recomendação é que procurem regularizar tempestivamente, de forma a não terem realmente a aplicação dessas multas. Até agora, menos da metade dos donos de veículos pagaram a cota única ou a primeira parcela do IPVA em Uberlândia. Da frota tributável de Uberlândia, de 415.340 veículos, 103.438 pagaram a primeira parcela do IPVA e 94.711 pagaram a cota única. Isso representa 47,7% do total, mas o número não preocupa a administração fazendária. Esse percentual está dentro do verificado nos exercícios anteriores. E também é bom que os motoristas fiquem ligados em relação às tentativas de golpe. Acessar sempre os canais oficiais, ou seja, www.fazenda.mg.gov.br. Também, quando do pagamento por meio do Pix, principalmente, que ele observe se o real destinatário do pagamento é o Estado de Minas Gerais, que também que não acesse links recebidos por aplicativo de mensagens ou mesmo por e-mails. Também que não se utilizem de navegadores de busca para gerar o documento de arrecadação. Jornal Paranaíba desta segunda-feira fica por aqui, já te desejando uma excelente semana. Na fé, sem ela anunciando. Noite boa. Tchau, até amanhã.